Painel, com Paulo César Magela. Agora o editor-chefe do jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela, com o Painel PC. Bom dia, tudo bem, meu caro? Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Bom dia, Éder. Bom dia, Hugo Brugiolo. Bom dia, ouvintes. E aí, PC, vamos começar por onde, hein? Bom, Marcelo, agora virou destaque na mídia nacional a denúncia do tenente-coronel Cid, né? Mauro Cid, porque ele, na delação premiada dele, ele ampliou a pressão sobre as Forças Armadas ao dizer que a Polícia Federal, que o então presidente Jair Bolsonaro submeteu a militares de alta patente uma minuta de decreto para dar um golpe de Estado após o segundo turno das eleições de 2022. Essa informação foi divulgada pelo UOL, pelo Jornal Globo e confirmada por todos os demais sites. E o resultado disso tudo é que as repercussões resultaram em manifestações. Até o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, ele disse que as Forças Armadas estão unidas. E a defesa de Bolsonaro, por sua vez, disse em nota que ele não compactuou com ações sem respaldo da lei e que vai adotar medidas judiciais contra eventuais calúnias em delação premiada, sem citar diretamente Cid. É porque na sua denúncia, o tenente-coronel afirmou à polícia que a minuta foi entregue pelo então assessor Felipe Martins a Bolsonaro, que ao invés de abortá-la ali mesmo, ele levou para a cúpula do comando militar. E nesse evento, o comandante da Marinha se colocou à disposição para colocar a tropa na rua se Bolsonaro quisesse. Sim. Mas os comandantes, o do Exército foi contra e não se sabe qual foi a posição da Aeronáutica, mas parece que ele também não aceitou. O fato é que o coronel, o almirante, deve ser convocado, inclusive, pela CPI dos atos golpistas, a pedido da sua relatoria. Não se sabe se ele vai comparecer, se vai conseguir alguma ordem do Supremo para, em indo, ficar calado. Mas o fato é que mais um desgaste, mais uma discussão, enfim, são eventos que vão acontecendo à medida que os fatos vão sendo desvendados com essas denúncias do tenente-coronel Mauro Cid. Marcelo, ainda no cenário nacional, a ministra Rosa Weber votou ontem pelo modo virtual, mas já está de novo na pauta a questão do aborto no Brasil. Não se sabe agora como será o comportamento dos demais ministros, mas é uma pauta de grande relevância para se pacificar o que está acontecendo. É uma proposta que deve entrar na pauta e, segundo Rosa Weber, ela votou pela descriminalização do aborto até 12 semanas. Ou seja, 12 semanas são 3 meses. Até 3 meses ela não considera crime praticar o aborto. A ação aponta inconstitucionalidade em artigos. Já o futuro presidente do Supremo, o ministro Barroso, ele interrompeu o julgamento virtual que deve ser retomado, só que agora pelo plenário, ou seja, fisicamente os ministros terão que estar lá. É uma discussão que envolve vários segmentos, não é de hoje que o Brasil vem discutindo essa questão e, por isso, é de sumar importância saber em que pé, como vai se comportar o Supremo nesta votação. Por outro lado, também a derrubada do marco temporal já foi definida. A bancada ruralista fez um intenso protesto contra a decisão do Supremo e agora está jogando a pressão no Senado, porque tem um projeto lá no Senado tratando do mesmo assunto. Os ruralistas dizem que, com isso, vai se criar uma situação de extrema instabilidade e há essa preocupação, sobretudo, no campo. Provavelmente. Vamos agora caminhar aqui para a nossa cidade. Vamos trazer. A deputada Ana Pimentel, diante daquelas cenas assim absurdas que aconteceram lá em São Paulo, naquela universidade, na Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, aqueles estudantes futuros médicos simulando masturbação coletiva, ela apresentou 2 projetos. Ela protocolou ontem. O primeiro propõe a interrupção imediata de partidas esportivas, profissionais ou amadoras, realizadas em estádios, ginásios e arenas esportivas públicas ou privadas, caso sejam observadas condutas como manifestação de cunho sexual, importunação sexual, atos obscenos, misoginia, LGBTQ-fobia, racismo e injúria racial. E também o projeto estabelece medidas de denúncia, instrução aos funcionários das arenas esportivas e campanhas educativas para combater tais práticas.
A segunda proposta da deputada estabelece regras para renovação de cursos e recredenciamento de instituições de ensino superior públicas e privadas. Disse ela, isso inclui verificar denúncias de abuso, permitir a celebração de acordos para enfrentar essas práticas, negar recredenciamento a instituições negligentes e criar órgãos para receber denúncias e promover medidas de prevenção e conscientização. Esses 2 projetos foram protocolados e automaticamente agora vão para os órgãos técnicos a fim de serem avaliados depois, posteriormente, em plenário. Bom, uma outra questão também que está em pauta, a Câmara vai fazer 3 audiências ainda este mês. Este mês ainda, né? Segunda-feira agora tem aquele pedido dos vereadores Maurício Delgado, do União, Bejane Júnior, do Podemos, Juraci Scheiffer, do PT, Laís Perru, do PT, Nilton Militão, do PSD, Thalia Sobral, PSOL e Thiago Bonecão, do Cidadania. Eles querem discutir políticas públicas para a acessibilidade de pessoas com deficiência. Isso ainda é desdobramento daquele evento que aconteceu ontem, no Dia Nacional de Combate à Deficiência, as ações para facilitar a vida de pessoas com deficiência. Aliás, a tribuna traz hoje na sua capa a foto de vereadores andando de cadeira de rodas, também com vendas, com dificuldade de acessibilidade, para que eles sentissem na pele o que as pessoas com deficiência passam no dia a dia na cidade. Então, essa audiência também vai tratar deste assunto. E ontem à noite, Marcelo, o PDT de Juiz de Fora, em reunião da sua executiva, decidiu que ele é empresário, mas ele prefere ser chamado, na verdade, não de empresário, mas ele prefere que a gente o classifique como administrador. Administrador? O Diego. Né? O Diego, o nome dele completo é Diego Novaes. Ele vai ser candidato a prefeito de Juiz de Fora pelo PDT. Pelo PDT. O partido definiu candidatura própria e o Diego Novaes será o candidato. A chapa de vereadores também já está praticamente formada. Em princípio, não tem nenhum vereador com mandato. Então, serão todos eles pré-candidatos a uma vaga na Câmara Municipal. Mas ele disse que o partido não está fechado à filiação de vereadores. Mas agora, nessa atual chapa, não tem nenhum vereador. Então, só para fechar, então, o PDT terá candidatura própria com já anunciou, Diego inclusive, Novaes. o nome, foi né? definido. Ele, como presidente do partido, colocou o nome dele e foi aprovado pelo plenário do partido. É o primeiro oficializado, claro, oficializado. A prefeita Margarida Salomão também vai disputar a reeleição. São 2 nomes. Só a convenção mesmo que vai definir. Mas a convenção vai acontecer em junho do ano que vem. Então, ainda tem muita água para passar por baixo dessas pontes. Isso aí. Valeu, PC. É isso aí, Marcelo. Um abraço para você, abraço ouvintes, também. bom fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Agora, Transamérica 924. Painel com Paulo César Magela.